Vamos para mais uma mensagem de Deus. Deus seja louvado. Nessa oportunidade, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 2 e versículo 12. Amém? Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amém? Deus seja louvado. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade que nós estamos tendo para ministrar a palavra do nosso Deus. E eu não sei se você entende isto que eu vou te dizer agora. Mas se você não entende, vai passar a entender. Então, sabendo ou não, vai ser edificante. As cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, todas elas tinham o endereço certo. Elas eram escritas e entregue ao pastor de cada igreja. Você vai perceber, quando você as lê, que todas as 7 cartas começam assim: ao anjo da igreja. Todas elas começam dessa maneira: ao anjo da igreja. Então nos vem a pergunta: por quê? Vamos entender o porquê pela palavra. A palavra explica a palavra. Tito capítulo 1 e versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Aqui a palavra pôr em ordem tem muito sentido. E um deles é o zelo pela doutrina, ensino da palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Ao pastor da igreja de Pérgamo, Jesus se apresentou para ele assim: eu sou aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus estava nessa saudação dizendo: essa espada é a sua arma contra o que está acontecendo dentro da igreja. E no final Jesus lhe disse: se você não usar ela contra o que está acontecendo dentro da igreja, eu usarei ela contra ti e depois contra eles. Jesus chama esse pastor ao arrependimento. Se não, confere Apocalipse capítulo 2 e versículo 16. Vamos lá. Esse vídeo, ele é muito forte. E o que estava acontecendo
dentro da igreja de Pérgamo. Dentro da igreja tinha pessoas que estavam conseguindo contaminar o rebanho de Deus. Apocalipse capítulo 2 e versículo 14. Aí usa o termo lançar tropeço. E pela palavra, o que é lançar tropeço? Lançar tropeço é colocar no meio da igreja aquilo que Deus não aceita para a sua igreja. Tinha pessoas fazendo isso no meio da igreja e o pastor estava aceitando. A igreja tem uma doutrina, e essa doutrina é Deus quem deu para a igreja. Então, quem chega precisa ser ensinada nesta doutrina. Mas então o que estava acontecendo? E está acontecendo. O que estava e o que está acontecendo. A pessoa chega, não é ensinada, e é aceita como está. Ao aceitar a pessoa como ela está, não é errado. A igreja tem mesmo que aceitar. Mas colocar elas como elas estão nos pilares de organização dos cultos, aí não. As pessoas que chegam precisam respeitar a igreja, porque a igreja anda na doutrina do Senhor. Esta foi uma estratégia que o diabo usou para destruir o povo de Deus. E o diabo, sabendo que Deus não muda, ele continua usando ainda a mesma estratégia. E o pastor precisa vigiar e defender o rebanho de Deus. Apocalipse capítulo 2 e versículo 14. Olha, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha, foi colocando fornicação no meio do povo de Deus. E isso, você vai perceber que desagradou a Deus. Conforme o significado da palavra usado aqui, em Apocalipse 2,14, o que significa? Como se identificar o pecado de fornicação dentro da igreja? Não é na nave da igreja, é dentro da igreja. Se identifica quando você coloca nos pilares da igreja pessoas que não se enquadram na doutrina da igreja. No grupo existe fornicação. Neste caso, a igreja está em fornicação diante de Deus. Quando uma pessoa que não aceita a doutrina da igreja é chamada para o púlpito da igreja, passou a existir fornicação no púlpito da igreja. Deus não está feliz. Então Jesus Cristo termina dizendo, Apocalipse capítulo 2 e versículo 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igreja. Deus seja louvado. A igreja de Pérgamo não é difícil ser pintada. Era uma igreja mista. Não havia separação do santo e o profano. Todos estavam juntos. Se adaptar a um sistema assim, viva como ímpio, para ganhar ele para Deus. E este pensamento permeia até hoje na mente de muitos líderes. Mas o bom pastor é inteligente, ele é protetor do rebanho. A igreja deve se adaptar a um forte sistema de hospitalidade. Mas o corpo formado pelos padrões bíblicos precisa ser defendido. Esses padrões não podem ser negociados. A liderança precisa ser extremamente zelosa. Quando a liderança não tem esta visão, algo estranho está acontecendo e ela é corrupta. Porque não está havendo um forte sistema de proteção. É importante a gente se conscientizar que a igreja sofre pressão pelo sistema do mundo. Entenda a pressão a qual eu estou te dizendo. O sistema de vida do mundo é dirigido por Satanás. O sistema de vida da igreja é dirigido por Jesus Cristo e a sua palavra e pelo Espírito Santo. A igreja precisa ter um cuidado muito grande com aqueles que vão chegando. Existem obras dentro da igreja que está na responsabilidade dos salvos, daqueles que mostram frutos verdadeiros de arrependimento. Daqui a pouco, do jeito que está andando, até a ceia será liberada para aqueles que não têm vida de arrependimento. A liderança, por algum motivo, permitiu o profano contaminar aquilo que é santo. Mas Jesus Cristo está voltando. Se prepara. Você que não está acreditando na vida de Jesus Cristo, se prepara. Ele está voltando para buscar a sua noiva e prestará conta com essa liderança maligna e corrupta que deixou o mundo invadir a igreja de Cristo e contaminá-la. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração, amém?